Gente, vocês sabem classificar uma lesão por pressão, uma úlcera por pressão, uma escara, uma LP? Então bota tudo na caixinha e vem! Gente, uma lesão por pressão é uma lesão que ocorre no tecido devido a uma pressão que ocorre de forma constante naquele tecido, podendo ocorrer uma lesão, uma ferida nesse nosso primeiro tecido, que é a epiderme, ou nos tecidos subjacentes, nesses tecidos mais profundos da pele. Essas lesões elas ocorrem geralmente em locais de proeminências ósseas, como aqui nas nossas costas, nas escápulas, aqui nessa região um pouquinho acima do bumbum, que tem esse ossinho, um pouquinho acima desse ossinho que é o cóccix, né, que essa região sacral surge bastante, nos calcânhos, no maléolo, nesse ossinho da lateral do nosso pé, então surge bastante. Em pessoas que estão emagrecidas, idosos, né, surgem bastante por eles terem realmente essa perda de gordura. Também em pessoas acamadas, em pessoas que passam muito tempo em cadeiras, ou seja, é uma pessoa que passa um tempo prolongado em uma só posição, não muda de posição. Mas é lógico que isso pode acontecer com esse tipo de pessoas, como eu estou falando, mas também pessoas jovens, por algum motivo que ocorreu, tipo, uma pessoa ela sofre um acidente, ela vai ter que passar por uma cirurgia na coluna e ela, depois dessa cirurgia ela passa uns 3 dias acamada por conta da cirurgia e ela não quer se mexer porque está sentindo dor, alguma coisa e passa aquele tempo. E é uma pessoa de 20 anos. Quando ela vai se mexer, mesmo ela sentindo dor, ela não se mexe por conta do medo ou algum receio. Quando ela vai se mexer, o que aparece? Uma lesão por pressão. Então, uma lesão mesmo numa pessoa jovem, mas porque ela teve uma perda de sensibilidade, ela teve uma hipossensibilidade, né? Então, essa baixa de sensibilidade faz com que a própria pessoa mesmo, né, sendo jovem, né, estando no seu estado mesmo comum, ela não perceba isso, ela não faça essa mudança. Por quê? Normalmente, quando a gente passa muito tempo, mais umas 2 horas numa posição, você muda de posição, nem que seja para mexer o pezinho para o lado, né? Porque a gente não consegue, é desconfortável. Então, gente, essas lesões, elas são classificadas do estágio 1 ao estágio 4, sendo que no estágio 1, ocorre primeiro uma mancha, né, um eritema, uma manchinha avermelhada na pele. Essa mancha, quando a gente faz uma pressão, ela não esbranquece. Por quê? O comum é quando a gente faz uma pressão, até aqui no pontinho do dedo mesmo, você pode fazer. Você faz uma pressão na ponta do dedo, fica esbranquiçado, não é verdade? Esse esbranquiçamento é porque você diminuiu o fluxo de sangue. Você fez uma pressão e diminuiu o fluxo de sangue, não passou sangue e ficou esbranquiçado. Quando você pressiona essa mancha, não fica, porque já ocorreu esse processo. Por quê? Essa lesão, ela ocorre justamente devido a isso. Ocorre essa pressão e com essa pressão ocorre a oclusão desse tecido capilar, então não passa ou diminui o fluxo sanguíneo para aquela região, então tem essa baixa de oxigênio, tem a baixa de nutrientes e dessa forma começa a surgir essa mancha avermelhada, esse eritema, e pode chegar a uma necrose, realmente uma morte daquele tecido. Então, no estágio 1 aparece essa vermelhidão, mas a pele está íntegra, você vê a sua pele assim, toda contínua, né? Toda perfeitinha, só que com a mancha. Já no estágio 2 ocorre uma perda parcial dessa espessura da pele, ou seja, esse primeiro tecidozinho vai se romper, né? Você vai ver ele rompido, você vai ver o tecido de baixo. Esse tecido de baixo é um tecido vermelhinho, tecidozinho rosa, né? Vai estar mais, né, nessa corzinha. Já pode até aparecer bolhas. Já no estágio 3, já é um estágio que ele vai ser mais profundo. No estágio 1, ele vai atingir a epiderme, que é essa primeira pele. No estágio 2, ele vai atingir a segunda pele, né, que é a derme. E no estágio 3, ele vai atingir a hipoderme, que é esse tecido de gordura. Então, já vai ser mais profundo. Nesse que é mais profundo, pode ter a presença de esfacelo, que é tecido morto, aquele tecidozinho amarelado.
Então você já vai ver aquela presença daquele tecido já morto e você vai ter que retirar, né? Você vai ter que realizar curativos diários, então vai depender de como está aquela ferida. Já no estágio 4, já é um estágio bem mais avançado, é um estágio que já vai atingir tendão, músculo, cartilagem, osso, então vai estar bem mais profundo, vai ser... nessa lesão pode ter a presença de túneis, que a tunelização vai ser bem profunda, a pele pode ter um descolamento, ela tá tipo assim soltinha, você percebe que a pele tá tipo frouxa. E também as bordas da ferida, nessa região aqui em torno da ferida, ela vai estar esbranquiçada ou vai estar enroladinha, que é a epíbole. Então, assim, vai ter várias características e você realmente vai ver o osso, né? Você vai ver o osso daquela pessoa. E como eu devo evitar que ocorra isso com a pessoa? O ponto principal é a mudança de decúbito, a mudança de posição. O paciente, ele não pode, por algum motivo, fazer essa movimentação ou teve essa perda de sensibilidade. O outro, né, que está cuidando é que deve realizar essa mudança de decúbito. Mudar o paciente a cada 2 horas de posição. Né? Você vai marcar no horário certinho, de 2 em 2 horas vai fazer essa mudança de posição. Vai observar também a questão da umidade. Se aquele paciente ele usa fralda, ela não pode passar muito tempo com aquela fralda umedecida, né, de diurese. Não pode ficar aquele xixi ali, porque aquilo dali, aquela umidade também vai prejudicar o paciente. O atrito também, quando a gente for mexer no paciente, para subir um pouquinho o paciente, a gente deve, né, pegar no lençol, levantar e puxar para cima. A gente não deve, como alguns casos a gente vê, infelizmente, até mesmo por falta de informação, a pessoa pega aqui pela axila da pessoa e puxa a pessoa para cima. Às vezes porque não tem uma pessoa para ajudar, né? Mas a gente sabe que esse atrito que ocorre na pele também propicia essa lesão. E lógico, nutrir o corpo, o paciente ele tem que estar num estado nutricional adequado. Por quê? Porque tudo isso influencia, mas quem vai proporcionar essa cicatrização é o nosso próprio corpo. É lógico que um curativo adequado ajuda demais, demais. Mas se unido a esse curativo não tiver uma alimentação adequada e tudo isso que a gente está olhando ao redor, né, a umidade e outras questões, não vai resolver. Você vai cuidar, tipo, aí vou colocar o melhor curativo mais caro que tiver. E foi a estomaterapeuta que me recomendou, mas não fiz a mudança de decúbito. Vai adiantar? Não vai adiantar, porque a gente não está tirando a causa, né? Não tá cortando mal pela raiz, né? Que a causa do problema a gente não está tirando, certo? E para concluir, a gente também tem que classificar essa lesão como não classificável. Por quê? Porque quando ela chega num estágio que vai ter um momento que toda aquela ferida ela vai estar encoberta por uma necrose. Vai ter um tecido, normalmente, né? Pode ser aquele tecido necrótico bem grosso, de coagulação, e ela encobre toda a lesão. Aí a gente olha assim e pensa, com certeza deve ser um estágio 3 ou um estágio 4. Eu botaria um estágio 4. Mas você tem certeza? Eu não tenho certeza. A gente pensa, porque a gente conhece o tecido do corpo humano e fica lá, deve ser isso, deve ser aquilo. Então, nesse caso, a gente coloca como lesão por pressão não classificável, porque eu não tenho certeza, eu não tô vendo o tecido. O que eu tô vendo é só tecido necrótico. Aí eu tô vendo, aí eu tenho certeza que é um tecido necrótico. Mas eu não estagio por isso, eu não classifico a lesão por esse motivo. Então, quando está encoberto por algum tecido necrótico, que eu não consigo ver se é na epiderme, se é na derme, se é na hipoderme, se é no músculo, se é no osso, eu vou colocar dessa forma: lesão por pressão não classificável. Gente, eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado desse tema e um super beijo!